Obrigado. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Miguel. Eu não sei o que aconteceu hoje, o computador não estava querendo... Ficava com aquelas bolinhas rodando. Eu falei, ixi, agora eu vou ter que falar pelo celular. Mas deu tudo certo. Bom, ao Felipe, lá tá em Minas, Felipe? Eu estou escondido nas montanhas, Miguel. E Entre as, o, e o, monta... Entre as montanhas e a barragem da Vale. e o Marquito hoje deve estar feliz, porque o Cruzeiro vai começar com menos 6 pontos na Série B, né? Quando tiver campeonato, né? O Cruzeiro vai ficar uns 2 anos nessa Série B, pelo menos, né? Tô achando que não vai ter mesmo, viu? Bom, pessoal, eu vim hoje bater um papo. A ideia é falar um pouco sobre palestras e eu tenho sido um palestrante nos últimos 30 anos e nos últimos, acho que 8 anos eu comecei a estudar um pouco mais essa mídia, né? A gente como mídia e todos os aspectos envolvidos numa conversa, né? Numa conversação. E então a ideia é compartilhar com você alguns aspectos de uma conversa que pode ser uma conversa simples entre eu e você, num diálogo, e pode ser uma grande palestra com 1.500, 2.000 pessoas, né? No mundo de hoje, pessoal, essa prosa, saber prosear, é uma das coisas mais importantes. E aí, os mineirinhos aí que estão aí, que são os bons de prosa, né? Os bons de causos, né? Aliás, hoje, o Gregório do Vivier tem a coluna do Gregório do Vivier na Folha de hoje fala exatamente como essa mineirice é bacana para que a gente possa comunicar de maneira afetiva e efetiva, né? Então, se vocês tiverem a Folha de São Paulo, vale a pena, tá? Para começar a conversa de maneira mais formal, aqui tem um chat, tem bastante gente aparecendo, eu vou tentar acompanhar, tá? As perguntas, então, de vez em quando eu vou dar uma sumidinha, porque a ideia é conversar. Eu tenho dividido, até por conta de uma orientação que eu fiz um curso há muitos anos nessa empresa. Eu não estou aparecendo. Espera um pouquinho. Start vídeo. Agora vocês estão me vendo, né? Achei que você não ia, né, dar a honra Cida. Então, Marquito, eu ainda estou... Eu estou usando tantos aplicativos que eu já não sei mais qual é o aplicativo como é que funciona, né? Então, uma das coisas mais legais de uma conversa que eu acho nos últimos tempos, hoje mudou muito minha forma de ver, mas eu acho que vale a pena vocês conhecerem o pessoal da SOAP, que faz apresentações corporativas, né? E esse livrinho aqui, ele é muito joia, porque ele divide uma conversa, uma palestra, em três vieses, né? Você tem a mensagem que você quer passar, né? Você tem o apresentador, o mensageiro, né? E você tem a apresentação. Cada um desses elementos, eles devem ser tratados de maneira muito delicada e muito... Quer dizer, para dar uma palestra, você tem que gastar muito tempo para poder depurar da melhor maneira possível a mensagem que você vai dar. E a gente está vivendo um momento em que você, às vezes, tem 15 segundos para passar a mensagem, lá no TikTok, né? Você tem 1 minuto, ou num story, né? Você tem 1 minuto, mais que 1 minuto, 1 minuto e meio lá no Facebook, o pessoal ou já começa a ficar, já não quer ver mais, né? Então, 3 minutos, 18 minutos, que são os TEDs, 40 minutos, 1 hora. Raramente as palestras têm passado disso, porque as pessoas, a não ser que seja uma aula, que é um outro modelo. Outro dia eu fiquei 3 horas e meia falando numa aula que eu dei aqui. Então, cada um desses tempos, eles têm que ser pensados de maneira minuciosa, né? Qual é a mensagem que você vai passar? Então, a primeira coisa, a gente tem que imaginar que você, mesmo que você tenha 1 hora, 2 horas,
você tem que limitar os conceitos que você quer trabalhar. 2, 3, 4 conceitos, né? Se você tiver muitos conceitos a serem trabalhados, isso vai dispersando a atenção das pessoas. Então, a primeira coisa é começar a elaborar um script, tá? E nesse script, você tem que elaborar os conceitos estruturantes da sua fala. Para isso, eu trouxe 3 livros para vocês. Um é o clássico do Doc Comparato. Eu não sei se está espelhado. Está espelhado aí a imagem, pessoal? Não, então tá, é porque para mim tá. Então, o Doc Comparato, tá? É fundamental para você elaborar um roteiro. Então, a mensagem você tem que elaborar um roteiro e sempre baseado em teorias, tá? Pelo menos eu sigo assim. Lógico que tem muita gente que é intuitiva e vai bem. Mas acho que colocar uma estrutura de conhecimento no processo é fundamental. Esse aqui é um clássico, tá? O Robert McKee, o Story, tá? Tem vários vídeos dele no YouTube, tá? E o Story, eu fiz um curso com ele nos Estados Unidos. É muito legal porque ele traz muito. O Robert McKee, ele é um professor de roteiro e entre os alunos deles, 200 deles são alunos que foram ou indicados ao Oscar ou ganharam um Oscar. Então, vale a pena ver, porque ele traz script para business, né, que tem uma linha deles que chama Storynomics. Como é que a gente pode imaginar um business e contar sobre um business? Hoje a gente tem pitch, elevator, os pitches, né, são 1 minuto, 3 minutos, onde você vai vender sua ideia para um grupo de investidores, tá? Então, o Story é legal, tá? Para isso. E tem mais um outro livro dele que foi recém-lançado, que é o Diálogos, tá? O Diálogos é legal para você pensar. O Wittgenstein, ele fala que quando a gente está conversando com alguém, é como se fosse um jogo. Você solta uma fala e você não sabe o que vai vir. E é dentro desse jogo que você constrói os entendimentos. Então, quando eu estou falando em apresentação, eu estou falando de um script que você mentalmente elabora para uma palestra ou mesmo para uma conversa. Para quem quiser elaborar script para uma conversa, imagine que seja uma entrevista, que seja um bate-papo com alguém que pode te ajudar num projeto, que você pode ajudar num projeto, eu sugiro esse livro aqui, tá? Ele traz muito ideia de como scriptar um diálogo. Ele tem várias ideias, mas o Guy Kawasaki, ele é quem preparava as apresentações do Steve Jobs. O que eu sugiro para vocês? Se não estiver muito rápido, fotografa a tela, tá? Printa a tela para que vocês tenham tempo. Então, todas essas literaturas aqui, uma boa parte você tem na Amazon. Eu dei uma geral, tem na Amazon, dá para você comprar, ou para colocar lá no Kindle, como você quiser. Então, preparar o script é fundamental. E essa preparação, eu lembro de uma fala do Pascal, ele fala assim, escrevendo para um amigo, ele escreve uma carta com 4, 5 laudas, e ele pede desculpa porque ele não teve tempo para sintetizar a fala dele. A síntese, pessoal, é fundamental numa apresentação, trazer a ideia clara. Então, quando você scripta, né, você tem que ler, né? Primeiro traz os 3 conceitos, 4 conceitos que você quer falar. Mais que isso, não. A gente tem uma mania de querer tuchar conhecimento nas pessoas. Às vezes, um conceito... O que é um conceito? Conceito é uma rede de ideias, tá? Então, se você quer passar uma ideia, por exemplo, eu tenho falado muito de complexidade. O conceito que eu tenho batido muito é complexidade e diversidade. Então, para falar de complexidade, você tem a ideia central e em torno dessa ideia, como se fosse um átomo e seus elétrons, a eletrosfera, você começa a conectar exemplos. Então, é o conceito e os exemplos. E o exemplo depende muito da plateia que você vai falar. Se são empresários, eles têm uma rede conceitual diferente, experiencial. Se for aluno, se for... Então,
é importante que você estabeleça os conceitos, entenda o público que você vai falar, estude esse público. No construtivismo kantiano, piagetiano, eles falam muito de conhecimentos prévios. Quais são os conhecimentos prévios que esses caras têm, que a partir do momento que eu falar a minha ideia, vai grudar na ideia dele, tá? Então, quando eu falar, mesmo que seja o conceito mais complexo, por exemplo, esses dias eu estava dando uma aula de Kant, de Descartes. Descartes é muito difícil entender em alguns aspectos. E o Descartes acha que a gente vive no mundo das ideias, né? Assim, do pensamento, assim como Platão, mas eu penso, logo existo. Então, eu fui atrás de uma meme que tem como chama? Renata Sorrah, aquela personagem que ela tinha, que ela jogava as pessoas da escada. Vocês lembram desse personagem? Nazaré Tedesco. Nazaré. Mas vocês perceberam a brincadeira que eu fiz? Vocês lembram daquele personagem? Imediatamente saiu um conjunto de conhecimentos prévios conectado a Nazaré. Então, quando você fala isso numa palestra, as pessoas grudam. A Nazaré, lá no fundo, minha mulher estava gritando aqui, Nazaré, né? Então, o que o construtivismo fala? Se você não conectar com o que o cara está falando, não adianta você parecer o melhor intelectual, o cara mais... Tá? Então, aí eu precisava falar do Descartes. O Descartes, ele acha que a gente tem sempre uma hipótese a priori, né, para entender o mundo. E que a gente trabalha no mundo das ideias. Ele é contra o sentido. Não é que é contra os sentidos, mas ele acha que os sentidos atrapalham a percepção. E aquele meme da Nazaré, que ela tem uns triangulinhos, vocês já viram? Que ela fica pensando e tem uns triângulos e tal. Aquilo é muito cartesiano, porque fica imaginando o mundo a partir de um modelo teórico. Já então, o construtivismo é diferente. Ele parte do pressuposto que você tem uma tese a priori, mas você só vai confirmar a partir da experiência. E essa tese a priori muda a forma como você experimenta o mundo. Imagine um maestro. Um maestro, o que ele faz? Ele é tão bom, ele tem tanto modelo teórico e tem tanta experiência vivida, que quando ele chega numa orquestra, ele fala, olha, aquele timbal está batendo um tom a menos. Pode ter 200 músicos ali e ele, saca. O que o construtivismo diz? Que você tem uma teoria na cabeça e essa teoria muda a sua percepção, o seu sentido. Então, nós todos que somos pessoas comuns, vamos lá, a orquestra, ficamos felizes da vida e vamos embora, mas você nunca vai entender o timbal. Então, quando você dá uma palestra, é muito importante entender quais são as teorias que estão por trás das pessoas, tá? E o mundo do business, por exemplo, tem um conjunto de conhecimentos, toda uma taxonomia que às vezes é muito brega, mas é o que tem. Então, pitch elevator, tem um monte de nome para as coisas. Então, quando você vai dar uma palestra, bom, quem são as pessoas que eu vou falar? Se você tem um conhecimento a priori, você prepara uma palestra você tem o conceito, qualquer público que você vai falar, você quer defender o conceito de diversidade e complexidade. Mas dependendo do público, o teu script vai derivar para esse lado ou para aquele lado. Então, eu sempre preparo minhas palestras. Primeiro, baseado em alguns conceitos mínimos que eu vou falar. Depois, eu imagino quem é a minha audiência. Então, tem uma visão construtivista, né? Então, Piaget, Vygotsky, tá? E aí, preparo a palestra. Só que eu tenho feito. Como é que eu preparo as minhas palestras? Como é que eu preparo o script? Então, aqui, por exemplo, tem alguns livros que os caras são grandes contadores de história. Então, esse livro aqui, é muito legal, ele fala de epistemologia, de ciência, ele é um grande contador de história, são grandes contadores de história. Então, quando você está lendo, você está aprendendo, mas ele está contando história. E a segunda coisa que eu quero falar, então, você tem que trabalhar o conceito, 3 conceitos e olhar a audiência. Depois é sempre uma contação de história. A ideia de storytelling, de pitch elevator, de causos, de cases, tudo isso é história. O mundo contemporâneo, a modernidade, o Descartes, eles romperam com esse modelo de contação de história. Você vai numa aula, o que é uma aula? Uma lista, não é uma contação de história. Então, o cara começa a listar, são bullets. Então, ele mostra, primeiro que ele já, daqui a pouco a gente vai falar de apresentação, mas ele começa com uma apresentação cheia de bullets. O mundo moderno
rompeu com a contação de história. E a gente só aprende quando conta história. Então, vale a pena vocês pegarem livros conceituais, mas que são grandes contadores de história, contadores de causa. Esse livro aqui, e tem vários, a história da riqueza do homem, né? É um livro maravilhoso, que é uma historinha contada. Então, esse livro aqui, ele vai te ajudar a entender filosofia, mas ele é muito legal para contar história. Mas eu quero mais falar do como eu trabalho. Não sei se vocês estão vendo aqui, eu anoto tudo aqui na borda, tá? Sim, não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, tudo eu anoto. Anoto, olha lá, e faço relações, ponho exemplos. Então, eu estou lendo aqui uma ideia, eu falo, isso aqui lembra a meme como chama a moça lá, da Renata Sorrah? Como é que é o nome da Renata? Nazaré. Nazaré. Né? Ponho aqui a Nazaré. Então, na leitura mesmo, eu começo a fazer as anotações. Essas anotações eu peguei num livro, num filme, que chama Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Esse filme é maravilhoso, vale a pena vocês assistirem, porque ela conta o porquê da anotação de história. Então, há 30 anos atrás, quando eu li Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, eu entendi, eu não mexia nos livros, eu tinha uma relação, nossa, quase que religiosa com os livros. Há 30 anos atrás eu percebi, e a partir daí o que eu faço? Quando você anota uma coisa, você lembra. 30 anos depois, às vezes eu lembro, eu fiz aquela anotação naquele livro. O que eu faço? Pego o livro, dou uma folheada nele e lembro o que eu anotei aqui. Então, esse fichamento no livro é fundamental para a elaboração do teu script. E aqui você vai colocando as ideias. Aqui tem uma ideia legal, aqui tem um exemplo legal, e você vai anotando. Esses exemplos do cotidiano é que vão te ajudar a fazer a conexão com as pessoas. Então, o script, ele funciona dessa maneira, tá? Cheio de ideias, e às vezes tem alguns livros que a ideia surge na hora, a inspiração eu anoto em qualquer canto, né? E muitas vezes eu vou lembrar disso. Então, todos os meus livros são escritos, todos. Não tem um livro que não é cheio de anotação. E o livro vira uma coisa muito legal. O que ele fala nesse filme? Que depois, quando imagina se você compra no sebo esse livro, você não sabe quem é o Miguel. Mas ele ganha uma dimensão humana gigantesca. Você fala, nossa, essa pessoa, olha o que ela escreveu, olha o que ela pensou. Então, por isso que eu não empresto livro também, porque os livros estão com as minhas coisas históricas, né? Então, quando eu morrer, alguém vai herdar isso aqui e vai saber das coisas. Então, porque quando você empresta um livro, ninguém te devolve também, né, Miguel? Não devolve, exatamente. E aí, pessoal, então, o script é esse, tá? Só que nos últimos anos, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e vou contar para vocês. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu fazer um share com vocês. Peraí. Deixa eu ver se tem alguma apresentação minha aqui. Como é que a gente faz para buscar uma apresentação, Marcos, aqui? Ela tá aberta no seu... Ela não está aberta. Eu tenho que abrir, é isso? Tem que abrir. Peraí que eu vou abrir aqui. Então, nos últimos anos, só para você, o que eu tenho feito, pessoal? Eu chamo vamos ver se... Eu não tenho usado praticamente mais textos nas minhas apresentações, porque o texto compete com a gente. Então, vamos falar um pouquinho de apresentação, tá? Então, você tem um script, você estudou, você sabe tudo, você fez o fichamento e escreveu a sequência que você vai falar, tá? E você escreve essa sequência, inclusive com as analogias e metáforas que você vai usar para aquele público, tá? Então, vamos ver se a gente consegue abrir essa apresentação para vocês. Como é que eu volto aqui agora? Peraí. Vai no botãozinho verde aí de compartilhar a tela. Agora, aqui. Estão conseguindo ver? Sim. Compartilhou? Então, olha aqui que eu faço. Eu sempre trabalho imagens e gradativamente eu tenho trabalhado cada vez mais cartoons. Então, o que eu faço? Eu pego um conceito complexo, aqui está o trivium e o quadrivium, são conceitos que eu trabalhei num curso. Aqui, por exemplo, o enciclopedismo.
para discutir a complexidade, eu tenho falado, pô, pessoal, essa visão fragmentada do pensamento disciplinar que a escola criou, ela atrapalha muito a gente a entender os problemas. Então, às vezes você fala com o economista, por exemplo, cada vez mais eu estou com um bode de economista, se tiver algum aí, não fiquem bravos, porque eles têm uma visão muito dogmática da vida, né? E o problema do corona, por exemplo, quando você começa a ler os economistas, você fala, cara, não é um problema de economia, é um problema de sociologia, de antropologia, de logística, psicológico, enfim, há muitas das questões em torno do corona. Mas o tal do economista vai vir falar do fiscalismo, da grana que o Estado está guardando. A vida é só um dos elementos da análise desse especialista. Então, o que eu faço? Eu ligo para o Jean Galvão. Jean Galvão é o cartunista da Folha de São Paulo de domingo. E eu brifo o Jean. Jean, eu quero um desenho desse jeito, eu vou explicar esse conceito e tal. E o Jean, então, ele vai passando as ideias para o cartoon, e eu praticamente não uso nenhuma texto. Por quê? O que acontece com o texto, pessoal? O texto compete com você. Nós viemos de uma tradição, vocês são todos novinhos, vocês não lembram que a gente fazia... a gente pegava uma transparência, um xerox, xerocava a transparência do livro, ia lá, xerocava a transparência para dar aula. E aí você Obrigada, dava Miguel. aula... Eu não lembro. Obrigada, Miguel. Eu também não lembro. E se dá. Então, e aí quando você vai falar, as pessoas competem com o texto. E aí você perde tudo que você... Eu, pelo menos, sou muito literária. A gente é uma sociedade literária. A sociedade ocidental é uma sociedade literária. Então, o que eu entendi? Isso vendo uma vez uma narrativa de futebol, o narrador falava, eu sou a legenda do jogo, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Então, na verdade, eu sou a legenda dessas figuras. Eu preparo as figuras muito bem antes, tá? Para que a gente possa... peraí, stop share, voltar aqui. Eu vou mostrar daqui a pouquinho outras imagens, tá? Stop share. Então, é muito importante, imagine, é caro esses cartões, mas que você não... Mas você pode entrar lá no... Como chama aquele aplicativo de imagens que tem? Pinterest, né? Vai lá no Pinterest e fica depois que você fez o conceito, o script, fica 2, 3 dias lá, só procurando imagens para explicar melhor o seu conceito. Por exemplo, o Financial Times tem um cartunista maravilhoso. Então, busca... Aí, o que eu faço? Eu fui estudar tudo que era de quadrinho, tá? Então, esse cara é maravilhoso. Ele tem um conjunto de coleções de quadrinhos maravilhosos. Aí, vou pegar mais 2 livros aqui para vocês entenderem. Então, eu brifo o cara. Então, já estou falando de apresentação, tá? Esse aqui é o Will Eisner, tá? Narrativas gráficas. Ele é maravilhoso, tá? E esse aqui é também o Will Eisner, quadrinhos como arte sequencial. Porque, no fundo, uma palestra é uma arte sequencial, uma sequência de telas de quadrinho que você está colocando lá na frente. Se você fez a opção pelo quadrinho, tá? Estou falando aqui de uma palestra usando o PowerPoint. Eu uso o PowerPoint, eu não uso nenhum daqueles negócios que você aperta o botão e cresce, abaixa, não sei o quê, porque esses caras muitas vezes exigem uma certa programação. No PowerPoint, você chega cedo, às vezes 2 minutos antes você tem uma ideia, alguém te fala alguma coisa. Se é aquele, como chama aquele outro programa que abre e fecha, que todo mundo adora, o Prezi. Eu não gosto, porque se alguém te dá um insight 2 minutos antes, fazer uma programação de Prezi é super complicado. E ele fica muito espetaculoso. O importante de uma palestra é você. Não é nada, é você. Você que é o contador de caos, né? Ali as figuras, lógico, eu brifei e tal, no caso, elas servem só para o cara não se perder, porque quando aparece uma imagem bonitinha, colorida, as pessoas já prestam atenção. Então, eu sugiro que você, quando for fazer uma apresentação, você tenha um amigo, converse com ele, alguém que pode te ajudar, e eu entrego para todo mundo a palestra. Tá? Eu entrego para todo mundo a palestra. Eu só vou pedir uma coisa, espera só um pouquinho. Bom,
Você pode pegar aquele... Aí em cima da mesa tem um fanzinezinho. Espera só um pouquinho, eu vou pegar uma caixinha aqui. Não, é aqui. Vou mostrar uma coisa para vocês. Olha que legal. Como para você garantir que o cara vai prestar atenção, durante um tempo, uns meses eu não tenho feito porque tô sem tempo. Mas eu comecei a preparar um fanzinezinho pequenininho que eu vi no Comic Con, tá? Que eu entrego para a audiência, tá? Então, todos os desenhos estão aqui da palestra. Uma editora fez isso, tal. E eles vão anotando. E o que é legal? Uma palestra é algo pueril. Você fala e tira uma ideia, ok. Mas se você é alguém que quer empreender nesse negócio, olha no finalzinho aqui. Tá o endereço, tá? Então, os endereços. E mais, esse tipo, o que eu tenho feito? Eu pego uma palestra, são várias palestras. Olha aqui, tá tudo cheio de insight que eu tive durante a palestra, ou depois, eu fui estudando. Agora, quem assiste a tua palestra e recebe isso, anota e depois mostra para alguém, olha que legal que eu consegui na palestra. E isso vai ficando, o cara é um teu cartão de visita, entendeu? Então, em vez de fazer cartão de visita, isso é um pouco mais caro, mas ele é muito mais difícil. Quem guarda cartão de visita, pessoal? Todo mundo joga fora, né? Alguns, né? Lógico. E aí, com isso aqui, amplia a sua presença física, isso tangibiliza a sua palestra. Eu fiz marketing de serviço, né? E a tangibilização é muito importante, tá? Então, esses fanzines aqui, aí termina a palestra, você fala, ó, é Creative Commons, pega tudo, esses slides para você, pode pegar, não sei o quê. Quando o cara pega o teu slide, no dia seguinte, na semana seguinte, ele vai dar uma aula, ele pega o teu slide, a sua presença simbólica é constante. Que o cara fala, então, no mundo contemporâneo não dá para você, isso aqui eu não vou mostrar, não. Todo mundo pega. Então, por que você não cria uma estratégia para que a sua presença seja constante ao longo da vida do cara, tá? Deixa eu ver se tem pergunta. Bom, aí, pessoal, deixa eu ver, quero dividir mais uma coisa com vocês, minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma figura legal que eu pedi para o Jean Galvão fazer para mim, está aqui. Para explicar a palestra, vamos ver se consegue aparecer aqui. Vou share a minha tela. Então, a minha tela tá aparecendo aí, pessoal? Tá. Estão vendo um monte de desenho aqui? Um monte de desenho. Tudo isso aqui, eu tenho mais de 500 desenhos do Jean Galvão de conceitos que eu quero trabalhar. Por exemplo, olha, eu quero trabalhar a virtualização. Então, o mundo está entrando num processo de virtualização. Nós estamos aqui no modelo virtual, né? Aí eu dei o exemplo da indústria fonográfica, né? Que praticamente desapareceu e conto rapidamente uma história do processo de virtualização, né? Então, nós cada vez mais vivemos num mundo de linguagens e as coisas estão desaparecendo, né? Então, uma televisão de 50 polegadas é substituída por uma linguagem, por um aplicativo, né? O mundo do financeiro é um mundo que o dinheiro não existe. Só existem 10% físico do dinheiro, o resto é virtual. Eu estou dando uma palestra para vocês online no mundo virtual. Então, para explicar isso, todo mundo lembra da loja de discos, do LP, né? Quando se fala isso, o cara fala, não, é verdade. Aí, a banca de jornal, um monte de coisa que está acontecendo em termos culturais. Então, uma palestra, você tem que trabalhar a mensagem, né, que eu falei para você, tá? O mensageiro, que não falamos ainda, e o meio. Estão vendo esse desenho aqui? Está aparecendo? O do... Você está compartilhando só o documento, só
Ele não está aparecendo... Peraí. Não, tá só na pasta, que é pasta. Só na Peraí, pasta. deixa eu ver aqui. Ah, então vocês não E estão... share screen aí é compartilhar a tela inteira ou você tipo, clica no Então, aplicativo vamos lá. de imagens. Como é que é? New share. Vamos pôr Share aqui. screen. Agora, e agora? Apareceu? Está aparecendo? A tela? Para mim, não. Você escolhe a Tô vendo tela que ainda tem o a desenho sua parte. aberto. É, Eu escolhi, mas ele não está aparecendo. Peraí, Meet Control. Vou sumir de novo aqui, Stop Share. Isso. Estamos junto agora. Agora eu vou colocar Share Screen, tá? Agora eu vou colocar Share. Ah, agora entendi. Estão vendo? isso. Foi. Isso, perfeito. Uhum. Então, mensagem, mensageiro, e-mail, tá? Esse e-mail aqui, pessoal, é que eu estou contando para vocês, que eu tenho sempre usado slides, figuras, tal, tá? A mensagem, já falei do script, tá? Então, como não estava partilhando aquela... Okay. Como eu não estava partilhando aquele desenho, agora eu vou partilhar o desenho... Peraí. Deixa eu ver aqui... Stop Share. Vou mostrar para vocês o desenho que eu falei da desmaterialização, tá? Deixa eu ver onde está isso. Bom, aí a gente está vivendo um mundo de desmaterialização, um mundo icônico, tá? Um mundo onde as pessoas vivem num meme, tá? Então, estudar as memes é fundamental. Tem uma dissertação de mestrado que eu vou passar depois eu não encontrei agora de manhã, para o Marcos, para ele distribuir para vocês, que é do Douglas, lá da USP, que ele discute a origem dos memes e a força icônica e simbólica dos memes. A gente tem que trabalhar meme numa palestra, tá? A gente tem que trabalhar essas representações rápidas, tá? Que são sintéticas. Então, para síntese, eu vou trazer para vocês um cara que é muito legal. Deixa eu parar de partilhar, stop share, tá? Que é o Hans Rosling, que morreu esse ano, tá? Ele era um cara que trabalhava as representações de dados. Ele tinha um programa na BBC, ele tinha uma sessão no The Guardian. Procurem esse cara, e um dos vídeos maravilhosos dele é sobre a saúde. Ele fala de 200 países, 200 anos no processo de desenvolvimento do sistema de saúde em 3 minutos. É muito legal. Então, toda a palestra ela tem que ser em cima de imagens que representam histórias, que são memes ou que são representações sintéticas de dados. Muita gente aparece lá com uma tabela, com um exponencial. Ninguém presta atenção, pessoal. Ou é o especialista, ou todo mundo já despluga do negócio, tá? Então, é importante que seja lúdico, né? E ele nesse livro, foi traduzido recentemente, ele traz vários tipos de gráficos que vale a pena fazer e gráficos que não vale a pena fazer, tá? Então, a gente está falando aqui do... vamos diminuir isso aqui. Estão vendo esse? Deixa eu só ver. A gente falou disso aqui, agora vamos falar do mensageiro, tá? O que o Jean falou? Que o mensageiro é quem vai desenrolando o novelo enrolado do conceito, tá? Tá aparecendo esse desenho aqui na tela? Bom, então vamos tentar dimensionar isso aqui. Aparecendo, a gente consegue ver. Tá, né? Agora sim. Então, o mensageiro é você. Como é que você se porta? E aí, tem muitas técnicas, tá? Muitas técnicas de apresentação, tá? Que são fundamentais. Por exemplo, a gente aqui tem um monte de técnica, né? Eu, por exemplo, deixei uma luz lá atrás, não deveria ter deixado, que eu acabei me atrapalhando. Repara quando você está vendo o vídeo agora, por exemplo, estou vendo a Cida lá. Estou vendo lá no fundo da casa da Cida
o micro-ondas dela, né? Tô vendo uma coisa lá. Nós somos... Supermercado que chegou ontem, eu não guardei ainda. É isso. Aí eu acho que assim, a questão da Gestalt, né? Gestalt é uma área da psicologia que trabalha as primeiras impressões que você tem de um ambiente. Como a gente é bicho, pessoal, quando a gente estava na mata, você estava lá andando na mata, a gente tinha que olhar rapidamente o ambiente para ver se não tinha uma coisa amarela com juba. Porque se você esperasse 3 segundos, aquela coisa amarela com juba te comia, tá? Então a Gestalt é um modelo da psicologia que você rapidamente bate o olho. Nesse tipo de apresentação que a gente está fazendo, você está lá olhando, olha, não, Miguel tem uma coisa ali, tem uma outra coisa, e tem uma sujeira ali no canto. Você tem que organizar o teu espaço de tal monta que as pessoas prestem muito atenção em você. Então, eles estão dando dica que você tem que ficar numa quina, né? Porque a quina acaba empurrando as pessoas para você. Tem um monte de técnica. Então, a técnica presencial, né? Por exemplo, então, esse é o online. A técnica de encontrar umas pessoas. Nesse livro do Guy Kawasaki, tem uma coisa muito legal, né? Deixa eu tirar aqui, vou stop share. Tem uma coisa muito legal que ele ensina como dar o aperto de mão perfeito. Porque até o aperto de mão é fundamental numa conversa. Perdão. Imagina que você chega com a mão suada, né? Aliás, vou contar uma história para vocês, não está aqui. Mas eu tenho um problema de usar desodorante. Tenho um problema de desodorante que me irrita tudo. E aí uma amiga me trouxe um potinho, parece minâncora, que eu estava usando para um negócio. Um dia eu estou sempre sem óculos, aí um dia desapareceu, eu encontrei de volta. E nas últimas 3 semanas eu estou usando o potinho. Só que ontem eu descobri, e aí não estava funcionando. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? Será que estragou o potinho? Estou com maior CC, né? A coisa está feia, né? O que aconteceu? Ontem eu fui olhar, o negócio, alguém substituiu o potinho no mesmo lugar e eu estava usando um potinho de cabelo, de uma gosma de cabelo no sobaco. Então, o CC continuou. Mas, se você soubesse como estão sedosos os pelos debaixo do meu braço, estão uma delícia, né? Então, tudo conta, né? Quando a gente está... Então, quando você está fazendo uma palestra, por que eu contei essa brincadeirinha? O que o professor de cursinho saca, né? O professor de cursinho saca que sempre eles tinham uma piadinha, uma história. Ele, a cada 7 minutos numa palestra, como se fosse um seriado de televisão, você tem que romper, né? Então, tinha até uma peça do Jô Soares que chamava 7 minutos, que é o tempo que eles consideravam, na época da televisão mais predominante, que a gente conseguia prestar atenção. E nesse sentido, antes da gente falar do aperto de mão, eu quero que vocês deem uma olhada nesse livro aqui, tá? Só voltando um pouco do script, tá? Homens Difíceis é um livro que fala sobre a HBO, tá? Como que o que eles chamaram de o novo período de ouro da televisão. E dos seriados de TV, como os seriados têm uma narrativa encantadora, que a criança não aguenta ficar 15 minutos vendo o adolescente, vendo o professor falar, mas ele maratona um final de semana Breaking Bad, ele maratona a Família Soprano, porque aqui tem um conjunto de conceitos e narrativas, tá? Que são fundamentais, né? Fundamentais para que você capte a atenção das pessoas. Então, voltando para o Guy Kawasaki. Então, ele diz que você tem que construir uma narrativa. E por que eu contei do subaco, né? Porque a gente sua na mão. Muita gente sua na mão. Então, quando você pega a mão de alguém suado, você já muda a tua percepção da pessoa. Assim, não é da pessoa, mas até você fica sem graça, né? Eu tenho até uma história que eu conto. Tem 1 hora, né, Marquito? Dá para falar até às 10, né? Tá. Tem uma história que eu conto. Eu era professor, terminei meu doutorado em 2004 e eu fui contratado por uma editora, pela Editora Moderna, para montar um departamento de apoio a professores. E eles estavam muito felizes, a gente negociou durante muito tempo e deu certo. E eu lembro que numa primeira semana eles estavam sempre me levando, ali estavam felizes as pessoas.
E eu lembro que eles me levaram para tomar um sorvete que tinha ali na editora. E quando eu estava tomando sorvete, o sorvete derreteu na minha mão, estava meio melada, mas imediatamente aparece o presidente da galáxia, do universo sideral, que estava visitando da Espanha, né? E eles me chamam para apresentar. E eu lembro que eu não tive, por reação, eu dei a mão pro presidente e ele catou na minha mão. E eu lembro do meu... Vocês lembram do Munra? O Munra não tinha aquele... do Thundercats, não tinha que ele abria aquela boca nojenta e fazia forças do mal. Quando soltou a mão do cara, fez assim, como se fosse a boca do Munra, né? Eu falei, ferrou, perdi meu emprego. Que nojo, né? Eu vi que ele deu uma disfarçada e limpou a mão. Na semana seguinte, ele voltou para o Brasil e me viu de longe. Eu falei, esse cara não vai me cumprimentar. Mas ele me cumprimentou. Mas ele fez assim, olá, Miguel! De longe, né? Nem quis chegar perto, né? Então, no processo de apresentação, brincando aqui, num processo de apresentação, não tem nenhum detalhe. Então, o Guy Kawasaki, ele explica, né, como é que é o aperto de mão perfeito. Você tem que dar um sorriso George Clooney, que ele dá um nome aqui, do Shane, né? Uma pesquisa, tem até uma pesquisa do tipo de sorriso que você vai dar. Não é fake, pessoal, isso não é fake. É só você... Porque a coisa mais importante é você ser verdadeiro, né? Mas acho que essas dicas... E aí ele cria um algoritmo do aperto de mão perfeito, né? Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o algoritmo. Que é a intensidade do aperto de mão, o sorriso que você está dando, o tempo, a forma. Porque tem gente que você dá a mão e ela é mão mole, né? Dá um bode, aí pega assim na tua mão. Então, tudo que a apresentação não tem nada que seja não importante, não tem detalhes, o demônio está nos detalhes, né? E quando você então prepara, você estuda tudo isso e aí tem você. Então eu estou falando da mão, estou falando do gestual, estou falando... Então eu gosto muito de ver o pessoal de stand-up comedy, né? E a gente está agora com um seriado novo do Seinfeld, na Netflix. O Seinfeld é um cara maravilhoso que tem um dos programas mais legais e ele lançou, acho que há uns 5 dias atrás, uma mostra de stand-up dele, né? O Rick Gervais, todos esses caras, eles te ajudam a ver a questão corpórea, porque é muito importante a questão corpórea, muito importante a tua apresentação, né? Por exemplo, tudo é importante, porque as pessoas ficam prestando... A gente vive no mundo da Gestalt, a gente vai prestando atenção em tudo. Zíper aberto, o cara babou, tá com uma espuminha na boca, tudo é importante. Então, para fazer uma apresentação, o que o Gui fala? Grava muito você, repara muito. Eu sei que dá vergonha a gente gravar e se olhar, mas põe lá um tripézinho, põe o seu celular e fala, olha onde você errou, onde você não errou. Com o tempo, isso vai desaparecer, você nem vai lembrar. Eu, por exemplo, depois de 30 anos de aula fazendo isso, eu percebia que eu falava muito né, muito tá. Então, eu comecei a me policiar e depois isso começou a ficar mais simples, tá? Então, todo o treinamento, toda a preparação, toda a sua impostação corpórea, todas essas técnicas, elas são bem feitas o tempo inteiro e você incorpora. Mas não tem a coisa mais importante de uma palestra, depois de tudo isso, é a paixão. É o componente de paixão. Se você for só um técnico falando, você não vai encantar ninguém. Você vai lá, tal. Mas se você for um apaixonado falando, se você for um cara que domina e que gosta do que você está falando, seguramente você vai encantar a palestra, né? O que fala de encantamento, tá? Então, deixa eu ver se tem mais algum livro que eu queria mostrar para vocês. Peraí. Ai, deu um tilt aqui. Peraí. Então, vocês estão aí? Ou caíram? Sim. Eu sou imigrante digital, lembrem disso, né? Então, agora eu não vou falar mais, tá? E vou dar uma lida aqui. Marquito, você quer falar? As pessoas têm perguntas, aqui o Marcos lembrou do Munra, né? Né, Marcão? Quer falar alguma coisa? Vão fazendo perguntas e eu vou lembrando aleatoriamente de algumas coisas. Eu quero fazer um comentário. Pode fazer. Posso falar?
É que uma coisa importante do virtual é que, durante um tempo, Miguel, eu trabalhei trabalhando assim, né, como a gente está aqui agora. Eu mediava com muitas aulas e muitas conversas virtuais. E a coisa de você ficar falando e se vendo como você está agora aí é um exercício importantíssimo para isso que você está falando. Né? Porque, assim, primeiro que é muito estranho, a gente não está acostumado, então as primeiras vezes que você faz isso é muito constrangedor. E a gente tinha caso de palestrante que esquecia que as pessoas estavam do outro lado vendo e ficavam se vendo e se arrumando assim na aula. E eu falava, gente, grandes comunicadores esquecem que tem público do outro lado, isso é muito importante, né, no virtual, só pegando a sua deixa aí de que você precisa preocupar com Gestalt. E a outra é que é um belo exercício para a gente se ver. Você vai falando e vai se vendo ao mesmo tempo. Então, você vai vendo sua postura, sua voz, esses tiques. E depois isso aqui já está gravado. Então, só você assistir as gravações é uma vantagem muito grande desse modelo digital, é que você tem exercício ao vivo da sua atuação e dos seus vícios de linguagem, etc., e assistir as gravações das suas participações online. Você sabe, Cida, o que aconteceu? Esses dias teve uma reportagem, acho que era do presidente do Citibank, né? Ou de um desses bancos grandes. Ele estava muito bravo, porque ele estava falando, porra, tinha um cara que vem de pijama, né? Tem um outro que o cara estava se olhando e apertando cravo. Eram os executivos do mundo financeiro. Então, a gente esquece, porque é uma coisa muito complexa. Eu sempre penso no pessoal do timbal, da timbalada, porque a mão esquerda bate de um jeito e a direita bate do outro. Eu não sei como os caras conseguem fazer, é como se tivessem dois cérebros, né? Uma coisa funciona de um jeito, outra coisa funciona do outro. E aqui é a mesma coisa, porque a gente tem uma tendência de se olhar, de olhar para a pessoa. Então, você está percebendo que eu estou aqui. E, no fundo, você tem que olhar para a câmera, porque aí você está olhando para a pessoa. Só que é um exercício muito complexo, tá? Então, uma tendência, eu acho, moçada, os próximos anos vão ser anos de virtualidade, tá? De virtualidade, a gente vai ter que aprender. Por exemplo, eu tô com essa mania de deixar o cabelo crescer. Falei, só vou cortar o cabelo quando acabar a quarentena. Então, dependendo, eu vim dar uma palestra, foi lá, tomei banho e tal, descobri que aquilo que eu estava passando no subaco não era o negócio do desodorante, né? Eu falei, é de cabelo. Aí dei uma passadinha aqui agora. Não está sujo, mas ele está com Bill Crane, Glostora, né? Dei uma... Porque ele está muito, né, gigante. E estava lembrando daquele jornalista da Globo News, como é que é o nome dele, de Nova York? Quem lembra? Guga Chakra. O Guga Chakra. Porque o cabelo do Guga é a identidade. Então, voltando aqui para o apresentador. Eu só ando de All-Star. Eu só ando de All-Star. Onde eu tiver, tem presidente, eu só ando de All-Star. Outro dia eu postei, minhas filhas me deram 2 All-Stars e eu brinquei com elas, né? Eu falei, eu devo estar com algum problema, porque eu não devo estar conversando, deve ser alguma dica, né? Converse. Eu falei, acho que eu não estou conversando. Aí fotografei, coloquei online. As redes sociais, pessoal, também são onde você vai estabelecer sua imagem. Então, essa brincadeira, eu sabia que estava relacionado, como se fosse o cabelo do Guga Chakra, à minha identidade. Então, como você se veste, tudo é importante, tá? Mas aqui eu quero fugir um pouco dessa ideia de você SA. Pelo amor de Deus, foge disso. Tudo que eu estou dando é bom conhecer, mas é bom conhecer muitas outras coisas. Então, estudar aqui, ó, a jornada do escritor, tá? Tudo, quando você começa a estudar e foge da superficialidade dessas revistas, você essas coisas, foge desse lugar comum. Foge desse lugar comum é muito importante para que a gente entre num outro campo e que seja verdadeiro. Você está estudando tudo isso para você ser você mesmo, tá? Então, as redes sociais, então, para terminar, as redes sociais são um espaço onde você vai construindo a sua identidade. Eu fotografo tudo que eu faço, a Cida é minha amiga, o Felipe também. Tudo que eu faço, eu fotografo, porque eventualmente alguém vem e fala, olha, o Miguel está falando disso. Nossa, o Miguel é amigo daquele cara, ó, não sei o quê. E as pessoas criam uma rede de amizade, porque o mais importante de tudo é essa conexão de amizade. Então, eu vou deixar, então, aberto, tem 8 minutos para o Marquito coordenar aí a gente vai conversando. Eu tenho uma dúvida. Oi, Lu.
Luiz Sérgio. Miguel, é a bolinha da câmera. Eu não sei o que acontece. Você falou, é complexo. Eu não achei que fosse tão difícil gravar vídeos. Eu quero gravar vídeos para o meu projeto. Tenho aqui, comprei isso aqui, tenho aqui meu microfonezinho. E aí tá. Aí eu faço meu roteiro, só que na hora de gravar, eu não tem ninguém do outro lado. Aí, tipo, eu sei que dá um... Não sei. Eu não consigo explicar. Só que a hora que eu desligo a câmera, eu começo a explicar tudo. O que acontece parece que, como eu quero passar a mensagem direta e clara, e eu sou prolixo, eu tenho que melhorar muito minha comunicação, parece que numa conversa informal eu explico um conceito tranquilamente, mas quando vai gravar o vídeo, eu quero ser o mais assertivo possível, aí eu não sei como falar melhor para a câmera, basicamente. Isso é treino, Luiz. Eu acho que você tem que... Compra o teu tripé, tá? Você tem aí o tripé, grava e assiste. Grava e assiste, e anota, entendeu? Porque isso é experiência, tá? E passa para alguém, porque a gente fica envergonhado. Ai, a minha voz é tão feia. Ai, meu Deus do céu, esse cabelo. Então, você tem que se acostumar com você. O autoconhecimento, essa jornada do herói, é uma jornada de autoconhecimento, né? Então, vale a pena você também colocar na rede, pegar fragmento, os 15 segundos. Agora eu estou aprendendo os 15 segundos do Stories, né? Ou do TikTok. O TikTok ainda não consegui fazer, mas seja ridículo, Luiz Sérgio. Seja ridículo, solta uma coisa ridícula sua. Né? Eu tô aqui brincando com o meu cabelo, eu tô querendo botar o cabelo pro alto, tirar uma foto. Isso é ridículo, porque depois que riram de você... numa outra situação que você vai dar para se rirem, já estou treinado com isso, né? Então, filma muito você, filma 1, 2, 10, 15 vezes, mostra para os seus amigos, arrisca nas redes sociais, e isso que você está falando de ser prolixo é um exercício. Você vai pensar assim, o que eu preciso falar? Porque é verdade, quando a gente começa a falar muito, como a gente está se acostumando com o mundo das mídias sociais, as pessoas começam a desplugar. Então, faz o exercício, tá? Passa para os seus amigos e arrisca nas redes, tá bom? Perfeito. Faz sentido. Me lembrou uma coisa que um professor de teatro já falou, que era sobre o Will Smith. O Will Smith, ele é tão ridículo que a hora que ele faz uma coisa... Deu um tilt aqui no Luiz. Travou. Luiz, assim travou. Que ele voltar, a gente continua. Bom, eu acho que a gente tem medo. Você falou do autoconhecimento, a gente tem aquela coisa da autocrítica, e até uma coisa que eu ando pensando muito, que é da síndrome do impostor. A gente acha que nunca vai dar conta, que não é bom, que nunca tá bom, não tá bom o suficiente, então tem que estar perfeito. E isso faz com que... E as redes sociais, a crítica vem muito rápida e vem muito incisiva. E a gente não está preparado psicologicamente, afetivamente para isso. Amanda, deixa eu te falar uma coisa. Tem um vídeo, eu não lembro o nome, é um ciclista. E esse ciclista, ele anda... a gente olha, nossa, ele voa, anda por cima do prédio, é de verdade mesmo. Ele sobe, entra num rio, né? São 6 minutos, você fala, nossa, é impossível, que cara maravilhoso. Depois tem a parte final, que mostra que levou, sei lá, 15 dias, 1 mês para fazer, várias vezes, várias tomadas. Então, os meios de comunicação, tem o poema do Fernando Pessoa, acho que é o poema Em Linha Reta, que ele fala que só tem gente bacana, e eu que sou um bobo, eu que sou um idiota. Lê isso, porque todo mundo é bobo, todo mundo é idiota, e a diferença é que você tem coragem de ser bobo e ser idiota. A Brené Brown, né, Felipe, que a gente conheceu lá no SXSW, ela traz essa ideia, os livros da Brené Brown falam da coragem de ser falho. Então, a gente é ser humano, não tem problema nenhum errar, e a gente tem que persistir, a gente tem que... eu não gosto muito dessa coisa de autoajuda, mas esse documentário do Chicago Bulls, que está passando agora, que terminou ontem, que mostra o Michael Jordan, ele é sensacional, pessoal. Vale a pena você... Ele é inspirador. Eu não gosto disso, nada disso, mas eu nunca fiquei tão inspirado vendo o Michael Jordan. Então,
a gente erra, não tem problema. E se você não tem coragem de errar, você não vai inovar, você não vai enfrentar as coisas, né? Last Dance, é isso mesmo, tá? O Luiz caiu, tadinho. Deve estar todo machucado. Luiz, olha, uns band-aids aí, né? Tá caindo toda hora, né? Miguel, repete, por favor, o nome do... Acho que você falou um poema. Eu acho que é o poema em linha reta, Cida. É um poema do Fernando Pessoa, né? Eu vou pesquisar aqui e te mando, Luiz. Eu tenho quase certeza que é esse. Obrigado, Cida. Obrigado, Miguel. Mas aí, quer ver? Não sei se é o poema em linha reta do Fernando. É o poema em linha reta. Ele fala assim: nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indisculpavelmente sujo. E ele vai seguindo. Então, lê esse poema em linha reta e ao final você fala, porra, eu sou ser humano, sabe? Eu quero comunicar, eu quero mudar, ajudar a mudar o mundo, contribuir para um mundo melhor. E se você tiver esse autoconhecimento, se você tiver a tranquilidade de ser você mesmo, não tem melhor pessoa do mundo que você. Qual seriado? Tem vários aqui, né? Documentário, qual é o nome do poema? É um poema em linha reta, né? A gente tem o Chicago Bulls. De seriado, eu assistiria a Família Soprano, tá? Eu acho que está na HBO. Veja tudo que tem da Família Soprano. É o seriado que mudou o jeito de se fazer televisão e usar os referenciais de script de televisão para suas palestras. Quando eu falo palestra, é também a presença física, é também, sabe? E a coisa mais importante, você viu que eu contei várias historinhas ridículas, né? Da mão, o riso conecta a gente. Um filme que vale a pena assistir, que é um livro, né? Que é não é o Pêndulo de Foucault, é O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é muito legal, o filme e o livro, mas tem uma passagem que eles discutem o riso. O Nome da Rosa fala do mundo medieval, né, da escolástica. E o riso, ele é genial, tá? Ele é genial para que a gente possa... quando você faz a plateia rir, você ganhou todo mundo. E o riso, ele desarma as pessoas, né? E as pessoas abrem a percepção. Eu não falei, não dá tempo em uma hora, mas a emoção é fundamental. Sem emoção, não funciona. Então, você tem que criar, nessa 40 minutos, momentos de riso, momentos de tensão, momentos de tristeza. Você tem que pensar tudo isso, porque é a partir disso que as pessoas conectam o conhecimento. A publicidade conhece muito bem isso, nas propagandas, e o mundo da ciência não conhece. A gente quer falar para as pessoas, não vai de carro até a padaria, porque tem um efeito estufa, não sei o quê. Aí o que o publicitário faz? Mostra o efeito estufa, o ursinho morrendo, mostra um monte de coisa e fala, eu não vou fazer porque o ursinho vai morrer. Eu não apelo à razão, né? A publicidade apela à emoção. Então, e você é a mídia da palestra, ou da conversa, ou do encontro. Bom, Marquito, eu não sei se eu tenho tempo, como é que estão as pessoas Olha aqui, o Luiz quer ser meu neto. Eu não sou tão velho assim, Luiz. Pô, a gente pode ser, no mínimo, irmão. Miguel, eu tenho 18. Mas não seria ainda, seria filho. Não, pode ser. Ó, Miguel, o Luiz tem 18, mas ele acha que tem 12. É verdade. A gente tem mais perguntas aqui, adoro. Bom, a gente tem uma sequência aqui, que é uma oficina minha para dar umas dicas do Zoom. Assim, aí tem alguns participantes, mas se quiserem continuar mais um pouco, a gente pode continuar falando. Se não tiverem objeção, por mim. Eu abro para vocês agora, pessoal. Acho que aí podem fazer pergunta, tá? Deixa eu ver aqui os comentários que vocês fizeram. Miguel, eu tenho uma pergunta, então. Felipe, tenho uma pergunta. O Filipito. Pode falar. Você falou essa coisa de testar, e a gente muitas vezes... a internet é um reflexo... Uma vez eu ouvi lá no South by Southwest que a gente compara o nosso todo com a fração que a pessoa está mostrando. E muitas vezes a gente vê nesses vídeos, parece que a gente tem uma obrigação de fazer de primeira. Ou
ou quando a gente vê vídeos de como fazer as coisas, as pessoas suprimem os passos que são mais chatos para mostrar um produto, contar uma história melhor. Como é que você trabalha isso no começo, cara? De entender que é prática, 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 tudo bem errar e perder o senso do ridículo mesmo. Eu vou mostrar uma situação. Eu tinha uma palestra para 1.600 pessoas no Teatro Bradesco, né? E eu falei, 1.600 pessoas, puta, eu podia tentar inventar uma coisa que eu vi há muitos anos atrás. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Espera só um pouquinho de paciência. Numa da palestra da minha filha, de muitos anos atrás, o professor fez uma simulação de chuva, né? Batendo palma, batendo as unhas, né? E eu falei, pô, eu acho que dá para fazer isso. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu partilhar aqui para vocês verem. Share screen. Aqui. Estão vendo tem um desenho aí? Esfregue as mãos, estale os dedos, tem? Então, eu não tinha muito... Era a primeira vez que ia fazer, eram 1.500, era o Arco Educação, uma multinacional gigante, eles eram muito preocupados com as coisas. Eu falei, vou arriscar. E fui para lá, para o auditório. E quando estava terminando a palestra, porque eu sempre termino com algo bombástico, um vídeo emocional e tal. E aí eu falei, eu vou fazer essa atividade. 1.500 pessoas, 1.800, não sei, estava lotado o auditório, o Bradesco. E aí eu contei para eles, olha, pessoal, eu nunca fiz essa atividade, vocês me ajudam com isso, tá? E eles todos se animaram e a gente fez. Deu super certo. Eu suprimi uma das partes que não tá, eram 4 partes, né? A 4ª parte não foi legal, que deu uma bagunça, mas as 3 primeiras, que era esfregue a mão, né? Estale os dedos e bata as palmas da mão na coxa, e tinha uma 4ª parte que era o trovão não deu certo, mas essas 3 primeiras partes deu muito certo. E quando terminou, foi muito legal, porque não deu certo a parte final, mas eles ficaram tão felizes de eu ter sido sincero e verdadeiro, que eles bateram muita palma. Então, Felipe, esse é Brené Brown puro, Brené Brown puro. Você tem que usar, tem um negócio que chama metalinguagem, metacognição. Você tem que se autorreferenciar, peraí. Você tem que tirar sarro. Esses dias eu vi um filme de zumbi, né? E era como é que é o nome do diretor do filme? O Jim Jarmusch. Jim Jarmusch é um diretor cult clássico. E no meio desse filme de zumbi, do Jim Jarmusch, um ator falava para o outro, putz, eu não li isso no script, isso estava no script. Então, esse backstage que você mostra na hora, eu falo, pessoal, estou preocupado, isso aqui eu não lembro. As pessoas grudam em você, porque a fragilidade é a fragilidade de todos. Quando você mostra a sua fragilidade, evidente que você está imaginando alternativas, né? Quando você mostra a sua fragilidade, as pessoas te acolhem, tá? Outra coisa que eu faço, Felipe, eu uso, às vezes, eu não tenho usado mais, mas eu usava muito vídeo de 1 minuto, 2 minutos, porque quando você está mostrando o vídeo para as pessoas, você está fazendo a metacognição da palestra. Você dá um tempo e fala o que está errado, o que está certo. É como se você fosse um Copérnico. Você sai de você, do seu sistema solar, você vai lá para longe e se olha. Então, às vezes, é uma gramática isso, tá, pessoal? Às vezes, um pequeno vídeo, ele serve para que você dê um tempo para você se pensar na palestra. O que está acontecendo? Você olha para a pessoa, aquela pessoa está com uma cara... Por exemplo, eu adoro quando tem freira, né? Eu dou uma palestra para muita escola religiosa. Quando tem freira na plateia, eu falo, eu vou pegar essa aqui de Cristo. E aí eu uso uma piada, né? Que é o do Tinder. Então, lá pelas tantas, eu brinco com o Tinder e eu vejo que a freira dá risada, né? Aí eu falo, irmã, conhece o aplicativo, né? É uma freira, né? E todo mundo ri muito, né? Então, você corre risco de ter alguém que fica bravo, mas na maioria das vezes não fica, nunca ficaram, né? Então, uma parada faz com que você olhe para a plateia e vá pegar alguém, uma outra pessoa de escada que eles usam no stand-up, né? Respeitosamente, evidentemente. Então, tem muitas pequenas dicas que eu posso dar, mas eu acho que esse tempo, essa metacognição que você faz, Felipe, e essa transparência em ser verdadeiro te protege, porque as pessoas usam muito máscara, elas são muito mascaradas, né? E a máscara é muito ruim para essa relação
passional que você quer estabelecer com o teu conteúdo. Né? Miguel, Marcos, eu não sei se a gente já vai concluir, mas eu queria só uma última colocação / pergunta para o Miguel, que é eu estou fazendo um curso de oratória, eu conheço um professor de oratória, e uma das coisas que ele fala, e que aí entra em conflito com isso da vulnerabilidade, da Brené Brown, que ele fala assim que você não pode, se algo der errado na palestra, não fale que deu errado, só segue em frente, não fala que deu errado, que você errou não. Em vez de, na minha cabeça, seria melhor, digo, baseado na Brené Brown, né? Não, se colocar, como você falou, frágil e vulnerável à imperfeição. Só que aí esse professor de oratória, ele fala que não, que se você errou, provavelmente ninguém percebeu, segue em frente. E aí me veio também uma conversa que eu tive com o Marcos, com a Ju, uma coisa que a gente refletiu, sobre a vulnerabilidade, sobre será que as pessoas, o mundo está preparado para receber a vulnerabilidade? Será que as pessoas valorizam eu ser vulnerável e falar que eu errei, que eu, sei lá, eu estou nervoso ou que as coisas não estão perfeitas? Ou será que as pessoas colocam uma pressão e vão te julgar? Enfim, eu entro nesse conflito entre ser ou não vulnerável. Luiz, eu acho que tudo depende do contexto, tá? Tem gente que não é legal, dependendo da situação que você está vivendo. Não vale a pena você se mostrar vulnerável. Tem lugar que você é um gladiador. Os caras estão ali para te detonar, que é muito ruim. Então, essa história da Gestalt é importante você sentar e ler o teu espaço, tá? Eu lembro de uma palestra que eu dei num grande grupo, e estava tudo muito estranho, né? Estava boa a palestra. Era um curso, na verdade. E eu achei as pessoas estranhas. Depois do almoço, estava muito estranho tudo. E quando terminou, foi legal, a gente se abraçou e eu estava saindo. Aí ele falou, professor, nossa, eram, sei lá, 70 pessoas. Aí ele falou, 10 pessoas foram demitidas durante o almoço. Então, ali, não adiantava nada, né? As pessoas estavam... Então, eu não acho que você tenha que sair correndo e pulando e dizendo que você está nervoso, nada. Mas você pode fazer. Isso tudo depende do contexto, da leitura do ambiente. Tá? Eu estou lembrando aqui do cara da Zappos. A Zappos foi a primeira grande grupo a vender sapatos online. E é o Tony C. Tá? Ele é o fundador da Zappos. Eu não sei se é o japonesinho aqui no canto, não sei se está dando para ver o nome dele. O Tony C, ele, na biografia dele, ele conta muito como é que ele preparava as palestras, ele preparava muito e chegou um momento que ele começou a se soltar. Acho que é como um músico de jazz, pessoal. O músico de jazz, ele conhece muito todas as notas, as harmonias, sabe tudo. Mas muitas vezes ele vai à noite lá no Blue Note, lá em Nova York, ou onde qualquer for, e junta um monte de cara que ele nunca viu na vida e eles começam a fazer a jam session, que são improvisos. Você assistindo, você fala, nossa, eles devem ter ensaiado anos para fazer isso. Não, é que o cara conhece tanto o negócio dele que ele vai para o ensaio. Então, o que eu digo, nunca vá para uma palestra depois de você ter treinado pelo menos umas 10 vezes na frente do seu celular, de ter feito todo esse processo. Porque você pode jogar tudo fora lá na hora, porque mudou, apareceu uma outra coisa. Quantas vezes eu estou com 15, 20 slides, 30, eu paro no slide 2, porque o clima fica tão legal que a gente vai para um outro caminho. Então, estude muito, treine muito, mas não se prenda às técnicas. O cara que ensina oratória, ele está muito preso a essa visão especialista. O especialista, ele é meio mocorongo, é o cara que sabe cada vez mais de cada vez menos, né? Você tem que ter essa visão de todo conhecimento, mas você tem que saber que os contextos é que mandam. No mundo contemporâneo, no mundo complexo, quem manda é o contexto, tá? E às vezes você segue a sequência, às vezes você não segue, às vezes você não quer se mostrar vulnerável, às vezes você quer se mostrar. Depende muito de você. E muitas vezes você vai sair descontente. Putz, eu podia ter falado mais. Puta, dei uma dedada, errei. E isso é ótimo. É assim que é. Essa reflexão pós-palestra, ela é fundamental. O mal-estar, entendeu? O mal-estar, ele faz parte da gente. Puta, falei errado naquela reunião. Aí você pensa, só que as pessoas esquecem. Você não pode esquecer. Você tem que repensar, mas o mundo é tão rápido. Olha o que as burradas que esse presidente faz. Todo dia, 200 burradas, até esquece, né? Então,
Acho que é isso, é estudar muito, primeiro conhecer muito seu conteúdo, estudar as técnicas, dividir nessas 3 fases e ir com muita paixão para aquilo que você vai fazer. Perfeito. Muito obrigado, Miguel. A gente tá com a Camila Valadão, não sei porque a Camila apareceu mais. Apareceu mesmo, ela na tela aqui. Arrumando o cabelo, tá parecendo um TikTok. Camila botar tá uma destacado, musiquinha, né? Não sei por que apareceu Gente, mais. acho que não foi eu, acho que eu que coloquei o vídeo dela em destaque aqui sem querer. Desculpa. Perdão, gente, perdão, Camila. Bom, acho que é isso, Marcão. Maravilha. Gente, Felipe, Cida, então vocês vão continuar aí, eu tenho que ir para uma outra conversa. Vamos continuar, aqui, gente. Obrigado. Perfeito. Vou indo aqui. Um beijo. Obrigado vocês, pessoal. Miguel, obrigado. Estou morrendo de saudade. Valeu, Foi ótimo Miguel. te ver, viu? Também estou com Miguel. saudade, viu?